Dima. Boa noite, Ananda. Boa noite, todo mundo. Eu vou apresentar o ensaio SPT. Minha dupla é o Jean, que já está avisado a respeito da ausência dele devido à fatura de trabalho. E eu vou fazer aí uma breve apresentação com o material, com como é elaborado o ensaio, a maneira como ele é vantajoso e desvantajoso, os pontos principais para a gente ter aí um pouco de conhecimento do ensaio. Bom, o SPT tem esse nome devido a Standard Penetration Test, é a sigla em inglês a respeito do ensaio de penetração padrão, padronizado, né? E a gente vai apresentar para fins aí avaliativos da nota desse primeiro bimestre. Bom, o método é comum aí na engenharia geotécnica, a gente deve ver um pouco do ensaio de Thales, passou ali a respeito principalmente do estudo, a respeito da resistência do solo como um todo, e a gente vai ver um pouco do discorrer a respeito do ensaio em si, como isso está relacionado também à matéria de mecânica dos solos, para a gente poder ver algumas características mais pontuais, como a valiosidade dele na engenharia civil para projetos, principalmente a parte de fundação, estradas, barragens, etc., que utiliza essa parte mais elaborada a respeito da resistência do solo em si. E também a respeito aí do todo o procedimento, da formação do solo e os parâmetros que a gente obtém a partir desse ensaio. Aqui são os materiais, então a gente tem um conjunto motor-bomba aqui, o reservatório de água, tem o peso, que ele é padronizado, a massa dele para fazer as batidas na cabeça de cravação, o 5 é o tubo guia de 50 mm e o 6 é o engate. Que esse conjunto como um todo, ele tem o propósito de elevar esse peso até uma determinada altura, geralmente ele é padronizado ali em 75 centímetros, e ele difere golpes a respeito da queda livre desse peso. Esse golpe ele faz esse último ponto aqui do material ele penetrar de fato no solo. E é feita uma medida a cada 15 centímetros para ver quantos golpes foram necessários para atingir essa distância de profundidade, no caso, para ver ali a respeito da resistência do solo ou não, se ele precisou de mais golpes ou menos golpes para atingir essa faixa. E claro, quantos mais golpes para atingir 15 centímetros, quer dizer que o solo é mais resistente. Quanto menos golpes, ele é um pouco menos resistente naquela região pontual. Então, como que é feita a sondagem, né? Eu já adiantei alguns pontos aqui, mas em primeiro lugar é necessário que haja uma escavação com trato, um pré-furo de 1 metro, para só então dar início aos golpes. Né? Como eu mencionei, o martelo ali, ou o peso, ele é erguido a uma altura de 75 centímetros e ele cai em queda livre para ter ali a quantidade de golpes para fazer esse tipo de penetração. É medido, né, a quantidade de golpes necessários para a cravação de 15 centímetros. Se adentrar mais de 15 centímetros, a anotação é feita 0,1/27. E caso o solo seja muito resistente para adentrar nos 15 centímetros, adota-se o número de golpes executados pela respectiva penetração. Então não atingiu 15 centímetros, mas deu um número muito elevado de golpes, a anotação é essa. Os golpes devem ser interrompidos dos 15 centímetros em tais situações, que são qualquer um dos primeiros 15 centímetros tiver mais de 15 golpes, de 30 golpes, perdão, então o solo mostra-se extremamente resistente dentro da primeira os primeiros 15 centímetros, e também se 50 golpes tiverem sido aplicados até o presente momento. Após 5 golpes sucessivos não apresentar nenhum tipo de avanço. Então, deu 5 golpes consecutivos, não conseguiu nenhum tipo de profundidade em termos de escavação, de penetração, o ensaio é interrompido. Aqui a questão da amostra, né? Nada disso faria sentido sem algum tipo de amostra do solo para análise. Então, mais uma vez, entretanto, há diretrizes que devem ser devidamente seguidas. Não se pode simplesmente pegar amostras de maneira aleatória e simplesmente fazer ali o ensaio, o estudo. É necessário coletar uma parte do solo, primeiro método de profundidade,
depois do início de dos golpes, a cada 1 metro de profundidade, deve ser colhido novas amostras, e as amostras devem ser guardadas em saco plástico, cada uma com sua descrição específica, contendo local, profundidade, número de furo, etc. Algo de fato bem detalhado para ter ali a noção de qual a relação entre a profundidade e a resistência do solo. Quando parar, a gente já trouxe aí alguns parâmetros, então, para não entrar em muitos detalhes, só pegar os pontos principais. 3 metros sucessivos, né, a cada 1 metro, mas quando você tem 30 golpes para penetrar os 15 centímetros iniciais, 4 metros sucessivos quando mais de 50 golpes para penetrar 30 centímetros, 5 metros sucessivos quando você tem 50 golpes para penetrar os 45 centímetros iniciais. E aí, claro, como o ensaio é feito a cada 15 centímetros, a gente interrompe o ensaio. Aqui a NBR que trata do assunto é a 6484, só para título de curiosidade mesmo. O número mínimo de sondagens ela vai depender da área que vai ser feito o estudo, né? Então a gente até viu um pouco disso com detalhes na matéria de geotecnia 2, pode passar agora, que mostra ali que uma área inferior a 200 metros, 2 furos, uma área entre 200 e 400, 3 furos, uma área entre 400 e 1.200, um furo a cada 200 metros quadrados, uma área entre 1.200 metros e 2.400, um furo a cada 400. Então, nesse caso, que dobra, né, a metragem, a quantidade de furos. Uma área acima de 2.400 metros quadrados, a quantidade de sondagem a ser realizada deve ser responsabilidade do engenheiro responsável pela obra, do qual tem que justificar a escolha que ele teve a respeito da quantidade do princípio. Aqui só um exemplo das metragens e da quantidade de furos que foi escolhida. Pode passar também. Aqui a especificação que eu coloquei com detalhamento a respeito do terreno, as cotas, a profundidade, todo o detalhamento que tem que ser feito a respeito de onde foram feitos esses tipos de sondagens. Aqui as designações do solo de acordo com as sondagens, tudo em relação ao número de golpes. Então o SPT mostra a quantidade de golpes que foram diferidos nos 15 centímetros foram feitas as análises para a gente poder classificar os solos em areia e sílitos arenosos e argilas e sílitos argilosos. Então aqui a gente consegue classificar, né, como mole, muito mole, média, rígida, dura, compacto, muito compacto, medianamente compacto, ou compacto e fofo, de acordo com o índice de resistência SPT. Aqui é um exemplo, né, de como é o relatório final. Até o Thales trabalhou muito nisso com a gente também, para a gente saber analisar a questão de nível dado, número de golpes necessários, mostrar que aqui houve uma elevação da resistência, fazer a média da quantidade de NSPT para ser considerado para efeito de cálculo, também os tipos de solos que foram encontrados de acordo com o número de golpes e a profundidade, o perfil de amostra, enfim, esse é o detalhamento aí dentro de um relatório de sondagem SPT. Aqui algumas classificações, né? Geralmente são feitos aí, conforme a gente viu, de acordo com a metragem, no mínimo 2, 3 furos. Então, uma sondagem é feita, outra sondagem pode dar um parâmetro totalmente diferente. Geralmente, colhe-se um original e o outro de confirmação. Nesse de confirmação pode haver divergências, mas de fato o terceiro furo ele vai trazer ali qual que é a característica que mais perdura dentro da pessoa. Considerações finais, a gente consegue ver a importância de análise do solo através da sondagem SPT. É possível afirmar, sem dúvida, que é a etapa mais importante da obra, porque é literalmente seu alicerce. Quando eu falo esse tipo de frase de efeito, é justamente porque a sondagem ela pode economizar o restante da sua obra através da escolha de uma fundação correta, que foi obtida através de uma análise correta também do solo, a respeito de sua resistência, alguns índices e parâmetros necessários que este tipo de sondagem consegue demonstrar. No fim, as referências subiram, mas é isso. Minha apresentação, se alguém tiver